Olá, professores. Eu sou o Fernando Barnabé. Vou falar um pouquinho sobre as questões relacionadas à matemática nos mapas de foco. A partir do segundo ano, o mapa de foco traz uma habilidade de álgebra como uma das que devem ser observadas, e é importante que a gente faça isso porque é a primeira vez que a gente tem na educação brasileira o trabalho com álgebra nos anos iniciais. Um ponto que é bem interessante é a gente pensar nas atividades a partir de sequências. Então, no primeiro passo, a gente está pensando em sequências numéricas e sequências de figuras. Isso também é bem importante. Uma possibilidade de trabalho com as sequências seria você trazer uma coleção de objetos para a sala de aula e pedir que os alunos organizem essa coleção de objetos numa determinada sequência, que obedeça uma determinada regra. Então, por exemplo, você construir uma sequência com uma estrela rosa, uma estrela vermelha e uma estrela verde. Estrela rosa, estrela vermelha, a próxima teria que ser estrela verde. Então, o aluno começar a verificar essa relação e entender que ali sim tem uma sequência e tem uma regra pré-estabelecida. Essa questão de regra, ela parece muito simplista no segundo ano, mas quando a gente chegar lá no nono ano, onde a regra de uma função é algo extremamente elaborado, a gente vai perceber o quão importante foi esse trabalho nos anos iniciais. Para o segundo ano, eu destacaria, ainda no contexto, né, da vida cotidiana, no campo de atuação da vida cotidiana, o trabalho com bilhetes e cartas, por exemplo. Quando a gente pensa nas cartas e bilhetes, a criança muitas vezes tem o assunto, tem o tema que ela gostaria de tratar, de contar para o professor, para os colegas, e aí ela pode, por meio das cartas, né, e dos bilhetes, fazer esse registro, junto com desenhos, né, ilustrações, enfim, para ir contando um pouco como é que está a vida dela em tempos de pandemia, né, no isolamento da casa, sem poder ir à escola. Quando a criança se coloca nesse lugar de quem vai escrever uma carta, ela se coloca na condição de um produtor textual real que vai escrever uma carta para um interlocutor, né, que também é real, que pode ser o coleguinha da escola, pode ser a própria professora, sobre coisas, eventos que acontecem na vida dela que também são reais, ou seja, a prática de linguagem de fato está institucionalizada ali, não é uma coisa instituída, não é uma coisa que foi forçada numa situação didática. Aquelas coisas todas que estão sendo trabalhadas nesse processo de produção são reais ali para aquele estudante, então ele vê de fato a função, a finalidade de saber ler e saber escrever. No segundo ano, a gente consegue observar mais conexões e mais habilidades na coluna de conhecimentos prévios dos mapas de foco. Isso porque a gente já está fazendo conexão justamente com as aprendizagens foco lá do primeiro ano. Eu vou usar duas como exemplo, mas todas são muito importantes para essa progressão. O primeiro exemplo é da primeira habilidade do segundo ano, que mostra para a gente já esse crescimento na visão que o estudante está construindo sobre os materiais e os objetos, onde ele já vai começar a pensar sobre a composição, ou seja, se esses materiais são feitos de metal, de plástico, e ainda num campo muito lúdico e de objetos que ele consegue manipular, que ele consegue observar, que fazem parte do seu dia a dia. E a segunda habilidade que eu queria trazer como exemplo é a última, é a habilidade 7 do segundo ano, que mostra pra gente já o início dessa construção sobre a visão de Terra e universo, né? Então o estudante observando o céu, trazendo desenhos, fazendo anotações para começar a entender essa dinâmica sobre a posição relativa dos astros. No segundo ano vai haver um aprofundamento, né, desses conceitos de espaço, de sujeito, de tempo, né? E aí eles vão trabalhar com os registros dessa comunidade onde ele vive. Então, registros da escola, registro dele mesmo. Então, por exemplo, pode fazer uma atividade com os alunos de quem sou eu nesse mundo e analisar, por exemplo, o documento de identidade dele, a certidão de nascimento, memórias de infância, sabe aquele sapatinho, né, que a mãe guarda? E com isso ele vai aprender a contar a sua história,
né, dentro dessa comunidade. Uma outra sugestão que também a gente pode trabalhar no segundo ano é que ele conte as histórias das outras pessoas, né, a partir do que as outras pessoas também trazem. A história do professor, a história dos colegas de sala. A gente pode notar que esses universos eles vão se ampliando, né? No primeiro ano era o eu, né, com minha comunidade bem próxima, com a minha família, né? No segundo ano, a gente pode ver que isso está se ampliando. É o eu, né, a criança, com a comunidade em que ele vive, mas ampliando para a escola e para outros grupos sociais. Bom, o trabalho no segundo ano é um trabalho que tem uma retomada na questão da observação, da paisagem, do lugar de viver, mas o aluno já começa a observar possíveis impactos da transformação das paisagens pela ação humana. Na questão da cartografia, tem 3 elementos bem importantes. Primeiro, a retomada das questões das noções topológicas, de posicionamento, mas aí já é de objetos na sala de aula ou na escola, em que não é mais o corpo a referência para essa indicação, né, das relações topológicas. E outras 2 coisas bastante importantes. Uma é a questão das visões, porque qualquer trabalho de desenvolvimento cartográfico, para o aluno conseguir ler lá na frente um mapa, né, ele precisa trabalhar diferentes perspectivas visuais. Então, você começar a observação de objetos entendendo que eu posso olhar de frente, eu posso olhar de forma oblíqua, inclinada aqui, ou eu posso olhar de cima. E a outra habilidade cartográfica importante no segundo ano é comparar diferentes formas de representação do espaço geográfico, né? A gente pode representar o espaço de várias maneiras, o aluno começa a perceber. Uma forma é o desenho, a outra forma é um mapa mental, a outra forma é um croquis, a outra forma é uma maquete. São representações possíveis e diferentes do espaço geográfico.